Blackbird sing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E desta vez vamos falar de autismo. Muitos pais já escreveram para a produção do Papo de Mãe pedindo que a gente fizesse um programa sobre este assunto cada vez mais comentado, que gera tanta dúvida e angústia. O autismo é um dos mais intrigantes transtornos do desenvolvimento humano. Não é uma doença única, mas sim diversas delas que têm em comum a dificuldade no contato social e um comportamento repetitivo. Será que os casos de autismo estão aumentando ou é o diagnóstico que está mais preciso? E afinal, o que é autismo? Veja o que a nossa equipe de repórteres preparou para hoje. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Durante todo o mês, vários monumentos ao redor do mundo estarão iluminados de azul em apoio ao movimento. Você vai conhecer o trabalho da AMA, a Associação de Amigos do Autista. Em 5 unidades na Grande São Paulo, eles atendem 170 crianças e jovens que têm autismo. Você sabe me dizer o que é autismo? Então, é uma síndrome. Olha, autismo é aquela criança ou jovem que é voltada para si mesmo. O Leandro resolveu montar um site com informações para abastecer outras famílias que passam pela mesma situação. Hoje já existem pesquisas demonstrando que o diagnóstico e a intervenção precoce, elas são muito importantes. Segundo a Organização das Nações Unidas, há mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, o que afeta a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. Nós vamos conhecer as mães que vieram hoje até aqui. Você é a Paula. Isso. E você trouxe seu filho, né, Paula? Eu trouxe o Lucas, meu caçula. O Lucas tem quantos anos? 14. Ele é o caçula de quantos? Eu tenho um enteado de 25, minha filha de 19, a Renata, e o Lucas de 14. Uhum. E o Lucas, ele tem autismo? Tem autismo, diagnosticado pelo Dr. Estevão, aos 6 anos. Que a gente vai conhecer daqui a pouco. E demorou um pouquinho porque ele é síndrome de Asperger, né? Um autismo mais leve, e então é mais difícil de detectar. Então ele só foi diagnosticado aos 6 anos. Tá, ao longo do programa você vai explicar melhor até como é que foi para você, como mãe, chegar até o diagnóstico, tá, né? Bom. Tá bom? E você é a Luciana? Eu sou mãe da Júlia, que tem 6 anos. Que tá ali. Tá, o seu marido tá ali também com ela, né? Isso. E a Júlia, ela tem qual tipo de autismo? É considerado severo. Autismo considerado severo. E o dela foi diagnosticado com quanto tempo? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. E quando que você começou a perceber que a Júlia tinha algum comportamento diferente? Olha, desde bebezinha, porque assim, eu me preparei muito para ser mãe e eu tenho um livro chamado Dr. Delamare, e tem os testes de inteligência para cada faixa etária. Tem aqui na nossa estante. Então, eu ia fazendo e via que ela não acompanhava né? E aí, com 6 meses, eu via que ela não punha a chupeta na boca, o desenvolvimento é diferente e também eu sou enfermeira, né? Sempre trabalhei com criança e tive irmãos menores e eu percebia que ela era diferente, não sabia o quê. E a Júlia é filha única? Sim. Filha única, né? E você é a Wanda? Isso. A Wanda tem quantos filhos, Wanda? Tenho 3. E aqui tá o seu caçula, não? O caçula, Vinícius, 17 anos. E o Vinícius tem autismo? Tem autismo moderado, com ausência de linguagem, ou seja, ele não verbaliza. Mas ele se comunica? Através de referências, um método chamado PECS. Ah, depois você vai explicar pra gente que método é esse. E o seu marido veio aqui também, os pais estão aqui hoje também. E seus outros filhos têm que idade? A minha filha tem 25 e o Felipe, 18. Tá legal. Então depois a gente vai entender ao longo do programa o que são todos esses tipos, né, de autismo, tá bom? Mariana, o autismo é um transtorno muito heterogêneo. Por um lado, existem autistas com graves deficiências intelectuais, por outro, autistas muito inteligentes, verdadeiros gênios. Albert Einstein, por exemplo, teria a síndrome de Asperger. E aqui ao meu lado está o Dr. Estevão Vadaz,
que é coordenador do projeto Transtorno do Espectro Autista do Instituto de Psiquiatria do HC de São Paulo. Obrigada pela participação, doutor. Muito obrigado pelo convite. Quais são as causas do autismo, doutor? Como você disse, são inúmeras causas, mas hoje imagina-se que a principal causa seja genética. Então a criança já nasce com aquele gene e ao longo da vida algumas coisas podem desencadear ou não, ou vai ser desencadeado? Já se tem uma... A teoria é que algum grupo considerável de 60% a 70% já tenha ou o gene, ou alguns genes que predispõem a criança ao autismo e, eventualmente, um fato externo pode ser o desencadeante. Então, são vários mecanismos que podem dar início ao processo. Que fatos externos a gente pode exemplificar que podem desencadear esse processo? Por exemplo, durante a gestação, algum tipo de sofrimento, uma infecção, alguma anomalia, intercorrências. E também surgiu uma hipótese da vacina tríplice ter desencadeado também o autismo. Isso é verdade ou não? Tem muita mãe que até fica com medo de vacinar o filho, né? Absolutamente equivocado. Tanto que muitos países deixaram de usar o mercúrio como conservante nas vacinas. É o caso do Japão. O Japão, eles não usam o mercúrio como conservante. Mas os números de prevalência são exatamente iguais em todos os lugares. Os países que deixaram de usar o mercúrio como conservante e aqueles que continuam usando. Então, hoje se tem certeza que o mercúrio nas vacinas não afeta de modo nenhum. Agora, fala-se muito, até queria saber a sua opinião e das mães, fala-se muito que o autista ele vive no mundo próprio. Isso é um mito ou ele tem a dificuldade de se comunicar? Não é a vontade dele viver nesse mundo próprio, ele tem uma dificuldade de comunicação. Esse é um enfoque romântico. Se levarmos em consideração os de alto funcionamento, os portadores de síndrome de Asperger, muitos deles têm um mundo próprio, mas aqueles mais graves, de baixo funcionamento, evidentemente não têm mundo algum, infelizmente. Então, isso é mais um arranjo romântico de tentar explicar que a criança está isolada em seu mundo. Mas esse mundo, às vezes, nem existe. Quando a criança é de muito baixo funcionamento, ele não existe. Conta um pouquinho pra gente do Lucas. Então, o Lucas foi diagnosticado com 6 anos pelo Estevão. Assim, a gente percebia que ele era diferente, né? Eu acho que a mãe percebe. Desde bebezinho. Desde bebê. Bom, de bebê ele era até, o apelido dele era protótipo da NASA. Porque ele sentou muito cedo. Aí eu só percebi depois, ele não engatinhou, ele já andou, ele andou com 9 meses, foi tudo muito rápido. Mas eu também sou um pouco agitada, então eu achei que fosse um pouquinho disso. Mas era demais a conta, né? Mas aí na escola, chegou um momento, ele frequentava uma escola, ele não acompanhava, acredito eu que seja isso, ele começou a se esconder. Quando a professora me contou isso, eu falei, não, então tem algo de muito errado, né? Porque... o Lucas é muito carismático, o pessoal da escola sempre gostou muito dele, né, os amiguinhos. Mas ele falava? Falava, né? Ele começou a falar com 3 anos e meio, também não parou mais, porque ele fala até sozinho hoje. Então, assim, atrasou, né, a fala dele, mas meu irmão também atrasou a fala porque ele era preguiçoso. Tem coisa que a mãe acha que é normal, né? Isso, né? A minha mãe falava, pô, seu irmão falou com quase 4 anos, porque a empregada entendia tudo que ele queria, para que ele ia falar, né? Então, isso não me chamou a atenção, mas... Quando ele começou a falar, ele falava tudo também. Ele não errava, falava direitinho, usava até verbos de formas diferentes, né? Que isso também chamou a nossa atenção. Quando ele começou a se esconder na escola, aí sim a gente viu que tinha algo de errado. Aí fomos direto a um psiquiatra, que foi o Estevão, que ele deu o diagnóstico. Aí, assim, é um diagnóstico difícil de ser dado, tá? Porque mesmo... Eu não sabia nada de autismo, a impressão que você tem é que te foge o chão, tá? É horrível.
Mas, assim, foi muito bem dado, foi muito explicado. Você já tinha ouvido falar não, de autismo? Eu não. Meu marido já tinha ouvido falar da AMA, ele lembrava da propaganda do bonitão lá, do Antônio Fagundes. Eu nem lembrava disso, não sabia nada de AMA, de autismo. Começamos a ler muito, né? E o próprio Estevão já indicou a AMA. Então, assim... Então, ele tem a Asperger. Isso. O que é? Explica um pouquinho pra gente, doutor. Síndrome de Asperger é o extremo de bom desempenho. A criança, adulto ou adolescente é inteligente e bem articulado e verbal. Então, está no extremo do espectro. É aquele com um bom prognóstico e com uma capacidade cognitiva mais alta. E que características que ele tem, assim, que essa coisa de se esconder? Aqui que a mãe precisa ficar atenta no comportamento que não é normal, digamos. Como todo autista, eles vão, durante a vida, ter problemas de socialização, de relacionamento, eles vão ter interesses restritos, eles vão ter uma linguagem muito peculiar, muito especial. Vai se isolando, é isso? Mais ou menos. Assim, a gente vê, a impressão que eu tenho é que, assim, o Lucas não tem a necessidade que a gente tem de sentar, conversar, tá? De conviver. A gente tem que puxar ele para isso, senão ele fica no mundo dele. Ele, eu diria que seria isso, porque ele curte, ele gosta, ele fala sozinho, ele inventa história, ele faz vozes diferentes, e a gente não, né? A gente sempre precisa de alguém, né? Então, é um pouco isso mesmo. A Júlia como que é, Luciana? A Júlia, então, ela é afetuosa, mas assim, ela fica pela casa, né, no quarto dela, mas ela sempre procura a gente, abraça, está sempre por perto. Quando ela era menorzinha, se deixasse, ela ficava bastante tempo vendo TV, né, cocoricó, cantado. Que desenho, assim, ela não gosta, sempre clipes musicais, né. E daí você estava contando que você começou a perceber quando ela era ainda bebê, porque o desenvolvimento dela, quer dizer, o dela, o desenvolvimento foi diferente do desenvolvimento do Lucas, né? E daí, como é que foi? Demorou até chegar o diagnóstico? Ela não olhava, então, acho que muitas mães passam por esse processo, né, de ver a parte de audição. E você fica na dúvida até que ponto aquilo é normal, não é normal? Sim. E daí, eu sabia que existia alguma coisa. E a Luciana tem uma filha com autismo, né? A incidência é maior em meninos, né? 4 vezes maior, é isso, doutor? 4:1. E por que Porque a menina é mais rara. em meninos? Tem uma A genética explicação? explicaria essa maior vulnerabilidade dos meninos. E geralmente tende a ser mais grave, né? Nas meninas. Nas meninas. Aí quando acontece na menina é mais grave. Geralmente. E daí, bom, você percebeu com alguns meses que ela tinha algo diferente, mas o diagnóstico só veio com porque os 8 pediatras, meses. né, falavam, cada criança tem seu tempo e tal. E eu falava sempre pro meu marido, ela tem alguma coisa. Ele falou, imagina, olha que menina saudável, né? Mas... Porque, aí, e com de um ano e 8 saúde, meses. essas crianças não têm problema de saúde? Tem. Tem também? Que tipos de problemas de saúde pode ter? Vários problemas. O mais comum é que entre 20% a 30%, em algum momento da vida, venham a desenvolver uma síndrome convulsiva. Então, a epilepsia é bastante comum nesses grupos ela autistas. tem algum? Não. E ela... Bom, daí quando fez o diagnóstico, você já tinha ouvido falar? Como é que foi que chegou no diagnóstico? Ouvido falar, sim. A gente tinha aquela imagem daquelas, né, acho que filme, que ficava sempre com a estereotipia, assim, falava, mas ela não tem isso, né? E aí a gente foi pesquisar e, enfim, enfrentar, né? E, doutor, como é que faz o diagnóstico do autismo? Quais são os procedimentos? Porque tem muito problema que você vai lá, faz um exame específico, o exame já dá, mas outros, acho que é um conjunto, né, de avaliações. Nós não temos, o autismo não é uma doença que nós podemos recorrer a exames laboratoriais. Então, o diagnóstico é feito através da observação do comportamento. Então, é uma síndrome comportamental. Temos 3 grandes áreas que observamos e se elas estão comprometidas nessas 3 áreas e esses comprometimentos se manifestam antes do 3º mês, então nós podemos fazer o diagnóstico através de observação e relato dos pais. Agora, doutor, não existe uma cura, não existe um tratamento, mas existe uma melhora? A gente pode falar em melhora?
Melhora, sim, evidentemente. Tanto que hoje se preconiza diagnóstico precoce e tratamento precoce, o que significa um melhor prognóstico. Porque daí dá para controlar e fazer com que essa criança se desenvolva a Não se trata de controlar, mas estimular precocemente o rendimento, o desenvolvimento será muito melhor. Entendi, para que a doença não evolua tanto. Você tem sentido isso, Wanda, com o seu filho? Então, é aí onde entra a parte educacional e disciplinar, que eles têm uma rotina e a família, junto com as associações, tem que criar referências dentro do ambiente familiar para que essa criança, no caso meu, como ele não fala, né? Então, foi criado referências. Referências nos ambientes onde a gente vai, vai caminhar, qual que é a referência? Um bonezinho. Então, a gente é como sinalizar, é como uma estrada que você tem que sinalizar e a forma é que a gente, para viver melhor. Isso tem funcionado na sua família? Na minha família funciona. O Vinícius é através de referências. Foi desenvolvido um método de comunicação com ele. Comunicação, porque ajuda, porque ele está na adolescência. E eu passei por várias fases, né? E na adolescência, eles têm aquela chegada do hormônio, a parte sexual, até que um dia eu cheguei a conversar com o doutor Estevam, por causa dessa parte da sexualidade. E você tem que aprender a lidar com isso, né? Porque eles ficam estressados. Eles querem algo, ele olha para você na tua frente. Se você não tiver uma forma de indicar, ó, vai por isso aqui, ele começa a gritar, auto se agredir. Ele vai para a escola? Ele vai na AMA. Ele vai não teve que condições. A gente daqui a pouco vai até mostrar uma reportagem. Ele não teve condições. Até foi. É a Associação Amigos do Autista. A Associação de Amigos do Autista. A Júlia vai para a escola? Para a AMA também. Tá para a AMA e o Lucas também? O Lucas ia para a escola, mas infelizmente eu tive que tirar por falta de dinheiro. Ele frequentava, ele parou na 5ª série. Então, olha, eu vou ter que chamar o próximo bloco. A gente começa, inclusive, a falar, falando, né, no bloco um pouquinho sobre a escola, tá bom? O Papo de Mãe volta já já. Você sabe o que é autismo? É uma doença que a pessoa tem, que ela vive no seu próprio mundo, né? Eu acho, não tenho certeza. Você conhece alguém com esse problema? Eu tinha um filho de um casal amigo do meu pai, que ele era autista. E, tipo assim, ele não brincava com a gente, ele vivia só no mundo dele, a gente ia pra praia, ele ficava só no... Tipo assim, ele não interagia com as outras crianças, isso é o que eu me lembro, né? Você sabe me dizer o que é autismo? Então, é uma síndrome, não sei. Você sabe me dizer o que é autismo? Olha, autismo é aquela criança ou jovem que é voltada para si mesmo, não se comunica com o mundo e não desenvolve relações sociais e não desenvolve também o raciocínio normal. Quer dizer, ela é voltada para si mesma, fechada para o seu mundo interior. Gostaria de saber exatamente o que é, se eu tenho a ideia certa do que seja e se há tratamento, porque que eu saiba não há. Você quer responder, doutor? Porque a gente vê que as pessoas sabem meio por alto, mas generalizam muito, né? O que o senhor gostaria de falar para essas pessoas que deram entrevista na rua? Eu gostaria de dizer que, primeiro, o autismo é um transtorno muito comum, muito pouco diagnosticado. Há tratamento, sim, e muitos deles muito eficientes, mas, como eu disse no início, o tratamento deve começar precocemente. Iniciar um tratamento com uma criança de 8, 10, 12 anos é bastante tardio. O ideal é com quantos anos, doutor? Hoje está se iniciando tratamento com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos no máximo. Tá, legal. E o doutor falou que é uma síndrome bastante comum, né? Muito comum. Então, eu tenho até um dado aqui, ó, que segundo o Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças, o autismo afeta, em média, 1 em cada 110 crianças de 8 anos de idade.
Entre os meninos, há um caso em cada 70. E agora a gente conta com a participação também da Priscila Spendorello, que é nutricionista clínica funcional. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. O autista, ele precisa de uma alimentação balanceada, uma alimentação diferente, específica? Explica pra gente um pouquinho. A alimentação, ela balanceada, adequada, ela é importante para o desenvolvimento, tanto físico quanto mental e emocional dessas crianças, né? A nutrição, ela vem contribuir minimizando algumas características e alguns sintomas do espectro autístico, principalmente na área de comunicação e sociabilização. Tem alguma comida que eles não podem ingerir, por exemplo, que o autista não pode comer porque vai prejudicar? Então, a orientação nutricional dessas crianças deve ser algo muito individualizado, né? Existem uma série de causas desse autismo. Quando eu penso em nutrição, eu preciso pensar em uma alimentação adequada com nutrientes importantes para que possa ter uma formação e uma ação adequada dos neurotransmissores, né? Nutrir o cérebro dessa criança o máximo que eu puder. E tem alimentos específicos para nutrir dessa maneira, é isso? Sim, hoje, por exemplo? Pensamos sempre em uma alimentação o mais natural possível. Então, normalmente na orientação eu peço para os pais evitarem alimentos ricos em aditivos alimentares, com muitos corantes, conservantes, né? Buscar frutas, verduras, legumes. Vocês tiveram toda essa orientação em relação aos filhos? Como é que foi? A gente pode discordar? Pode, né? Pode, fica à vontade, até para fazer perguntas, que a doutora está aqui para esclarecer. O Lucas começou a comer direito com acho que 6 anos de idade. Ele roubou um pedacinho do meu omelete. A partir daquele dia, ele come o que tiver na mesa. Porque eles são muito restritivos, muito seletivos. Então, assim, uma criança que é seletiva, eu ainda vou vir com mais uma. Então, assim, eu sou totalmente contra, tá? Eu acho que tem que tentar sempre mostrar. Eu nunca, ele não comia, mas eu sempre mostrava para ele a comida que fosse. Eu sempre tentava, porque não adianta forçar também, né? Porque eles ficam com a comida na boca e não engolem. Eu vou contar. O meu filho era tão seletivo que tivemos que montar laboratório de saborização com conta-gotas para poder o cérebro dele aceitar a alimentação. Foram anos de trabalho sobre isso. E tinha uma coisa que eu gostaria de saber, assim, na alimentação, a cafeína, ela tem alguma influência na hiperatividade? Então, a cafeína, se vamos pensar em alguns estudos que existem, para indivíduos normais, para algumas pessoas, ela realmente deixa a pessoa mais ativa. Tanto é que se brinca, né? Toma um café antes de estudar, fica um pouco mais acordado. Para outras pessoas, não vai ter a mesma ação. Então, é sempre importante, quando pensar em alimentação e nutrição, tratar a individualidade de cada pessoa. E daí lá na sua casa, como é que... Hoje ele come de tudo. Adora salada, adora fruta, mas gosta de salgadinho. A Júlia, como é que é a alimentação dela? Ela come bem, né? A comida, o feijão, arroz, verdura, essas coisas. Mas a dificuldade é para coisas mais al dente, né? Pão, biscoito, ela não... Tem que ser mais cozido. E do seu filho? Como que ele chama? Vinícius. O Vinícius. Então, o Vinícius, hoje, depois de uma dura batalha contra não querer se alimentar, então ele come arroz mesmo, salada, né? Salada, só um tipo de salada e sucos naturais. Queria aproveitar aqui para ler uma mensagem que a gente recebeu de uma telespectadora do Rio de Janeiro, a Gleice Valadares. E ela comentou que ela falou, vocês precisam fazer um programa sobre autismo porque é mais comum do que se imagina, que é aquilo que a gente estava dizendo. É porque os casos aumentaram, doutor, ou é o diagnóstico que está mais preciso e agora os números aumentaram porque tem mais diagnóstico? Como é que é? Os casos não aumentaram. O que aconteceu? 2 coisas principalmente. Informação. Hoje nós estamos fazendo isso, difundindo informação. E os meios diagnósticos também melhoraram muito. Antigamente, por exemplo, a criança se desenvolvia com aquele problema e acabava passando como um problema de personalidade ou outra síndrome e a mãe às vezes nunca sabia que era autismo. Acontecia muito isso? E ainda acontece. Você tem uma ideia?
95% dos autistas no Brasil não foram diagnosticados. Então, não sabem o diagnóstico. A Gleice, que escreveu para a gente, ela é mãe, ela diz aqui, sou mãe do João Gabriel, um lindo e especial autista de 4 anos. Então, tá aí um beijo para o João Gabriel também. E ela fala, ó, estou aqui à disposição para contar a nossa história e as nossas vitórias até aqui. Então, ela vai escrever no site do Papo de Mãe a história dela, depois todo mundo pode acessar. Mariana, e a Maria Rosila, de Palmeira do Oeste, no estado de São Paulo, também escreveu para a gente. Obrigada pela participação. Ela tem um filho de 4 anos com um transtorno invasivo do desenvolvimento. Autismo. É um nome bonito. E ela também pediu um programa sobre autismo. Ela diz que tem muitas dúvidas. Eu acho que é um longo caminho para as mães, pelo que a gente está vendo. Eu acho assim, que os pais têm que insistirem, porque às vezes, por exemplo, eu que sou do meio da saúde, então eu tive que ir em 3 médicos para poder dar o diagnóstico. Então, porque uns suspeitam em falar, vamos esperar até 5 anos, ou vamos esperar mais. Eu falei, eu não tenho tempo para esperar, porque eu preciso dar um rumo à vida da minha filha. Claro, né? Até como o doutor falou, o diagnóstico tem que ser precoce. Exatamente. Né? Então, os pais não podem desistir na primeira opinião e procurar outros médicos e outras avaliações, porque... Então, nós temos indicadores que nós chamamos de sinal vermelho. Não falou até 1 ano e meio. Parece surda. Não atende chamados. Desconectado do ambiente, corre atrás. Imediatamente, não espere 1 minuto. Tenho mais uma mãe aqui, ó, que escreveu. É a Camille, eu não sei como fala o sobrenome dela, acho que é Grotaers. Diz o seguinte, ó, meu nome é Camille, tenho 32 anos e sou mãe de um lindo menino chamado Felipe, portador da síndrome de Asperger, que é o mesmo do seu filho, né? Uma forma de autismo leve, né? É isso que é chamado. Então, ela também sugeriu reportagem, se colocou à disposição e no nosso site ela vai escrever a história dela. Um beijo para você, obrigada pela participação. E agora a gente pode ver a reportagem da AMA, né, Roberta? Até para voltar a falar um pouco mais das escolas. A Rosângela Santos vai apresentar para a gente agora o trabalho da AMA, a Associação Amigos do Autista. A entidade é mantida por sócios doadores e por convênios com o Estado. E oferece tratamento de graça para os autistas, além de cursos, palestras e atividades com os pais. Guilherme tem 9 anos, muita energia e adora cantar. Será que tem tomate? Ele começa e não para mais. Tem feijão? Será que tem agrião? Guilherme é autista e a dificuldade de interagir com as pessoas é um dos problemas que ele enfrenta. Ô Gui, que tem ensopadinho? Gui, será que tem mandioca? Será que tem minhoca? No mundo de Lucas, a comunicação está se desenvolvendo bem. O que você mais gosta de fazer aqui? Eu adoro comer lanche e lavar a mão e faço xixi, pegar água gelada. Lucas é filho único. A mãe, Andréa, notou cedo que o menino era diferente, mas o diagnóstico demorou. Até 3 anos ele não falava e quando foi com 3 anos ele começou com gestos na mão. Então a gente levava em pediatra, eles falavam que cada um tinha um tempo de falar. Só que aí a gente começou a perceber esses gestos na mãozinha dele. Aí foi uma corrida, né? Levamos em vários médicos, ninguém descobriu o que era, psicólogo. Chegou a levar até em psiquiatra no hospital da criança e davam maracujina para ele, para acalmar. Então o diagnóstico só veio mesmo com 4 anos. 4? A luta dos pais é diária e sofrida. Meu marido já teve o problema de que ele não aceitou. Até hoje em dia ele fala que quando eu comecei a falar que tinha alguma coisa errada, ele falava que eu que estava procurando alguma coisa. Foi difícil. Para ele foi mais difícil. O Guilherme e o Lucas estudam na mesma sala. Eles estão matriculados na AMA, Associação de Amigos do Autista. A entidade foi criada por pais de crianças que tinham o problema. Hoje, em 5 unidades, a AMA atende 170 crianças, jovens e adultos. Além do trabalho pedagógico, as crianças fazem educação física e uma série de atividades que ajudam no desenvolvimento de cada um. Mas é questões de vida prática, né? Então, aqueles trabalhos têm a questão de suco, onde eles fazem o suco para todo mundo, eles aprendem a estender roupa, eles aprendem a fazer o café, aí tem a gráfica que produz material
por um jovem com síndrome de Asperger e vem para essas salas para que eles trabalhem, montem esses materiais. Aqui as crianças são divididas por faixa etária e também pelo grau da doença. Os materiais usados têm muitos desenhos, muitas figuras que facilitam a comunicação com a criança. Porque eles têm mais facilidade para compreender, né? Então a gente evita com isso alterações de comportamento, a gente trabalha com a previsibilidade, então a gente minimiza muito problemas que eles podem estar adquirindo por não conseguirem se comunicar, né? E não entender aquilo que nós estamos solicitando deles. Marcelo, também 9 anos, está aprendendo a perceber o outro, fazer igual ao outro, repetindo os movimentos da professora. Marcelo, faz igual. Na sala dos maiores, as tarefas envolvem muito o português e a matemática. Eduardo, 15 anos, gosta de conversar. Responde a todas as perguntas. O que você está estudando agora? Português, matemática? Estou estudando alguns desses painéis. Os painéis? E quem são seus amigos aqui? Quem são os meus amigos são Nicolas. Eduardo também é internauta, tem e-mail e Twitter. Diz que o que mais vê na internet são vídeos de música. Ah, ele também adora cantar. Hora do lanche, esta é uma hora importante aqui, porque muitas crianças autistas têm uma grande resistência alimentar. Eles relutam em provar alimentos. A AMA fornece para os pais um cardápio, eles trazem de casa o lanchinho, mas esse lanche tem que ser balanceado. As crianças são obrigadas a provar vários alimentos. E aqui eles treinam também a independência. Nesta hora, na medida do possível, são eles que arrumam a lancheira e que depois vão colocar as coisas no lixo sozinhos. Verônica chega para pegar o filho Lucas, de 9 anos. Quando descobriu o autismo, ela não tinha nenhuma informação sobre a doença, mas já sabia como seria doloroso criar um filho especial. Verônica tem uma menina de 15 anos com paralisia cerebral. Tem muito preconceito, devido dele se expressar, a dificuldade. No meio da rua você sai também, pergunta se é surdo, pergunta se é mudo, que a gente tem que dar educação. Tem muita gente que ainda não entende o que é o autismo. Acha que é uma criança birrenta, que faz birra, que se joga, que se bate. A lista de espera da AMA está com 20 crianças. Quem se trata lá só sai na idade adulta, então a fila demora para andar. Mas a entidade pode dar suporte aos pais, oferecendo informação e material didático. O site da AMA é o www.ama.org.br. Então, os filhos de vocês estão lá, né? Sim. Os 3. Mas você estava dizendo que o seu filho estava numa escola regular? Isso, meu filho frequentava uma escola montessoriana e a AMA à tarde. Mas na escola ele sempre foi bem recebido? Conseguiu acompanhar tudo? Até a 4ª série ele foi muito bem, né? Aí também a gente entrou com um medicamento, porque ele tem hiperatividade, né? E quando a gente acertou o medicamento, né, Estevão, o rendimento dele foi muito bom. Só que assim, eu tinha outros filhos, você tem outros gastos, né? Foi muito investimento. Chegou uma hora que a escola, que me aceitou muito tempo e tal, mas chegou uma hora que a escola falou, não dá mais, porque eu já estava devendo para eles. Aí, o que a gente teve que fazer foi tirar ele da escola. Hoje, na AMA, vocês não pagam? Não, hoje em dia não. Tem uns convênio, né? Tem convênio. 4 anos, mais ou menos? Mais ou menos. Vai fazer uns 4 anos que a gente fez a parceria com o Estado. O Lucas foi para a AMA com 6, ele estava com 14, tem 8 anos. Você falou de medicamento, ele toma para hiperatividade. Isso, que também não é nada barato. E a Júlia e o Vinícius, quer dizer, você tem esse gasto, você não gasta com a escola, agora tem que gastar com remédio. Pois é. Mas a Júlia e o Vinícius também tomam medicamentos? A Júlia toma. Toma, que tipo de medicamento ela toma? Também para hiperatividade e insônia. O meu também para dormir. Então, esses pacientes, normalmente, eles precisam de algum medicamento também, doutor? Ou, às vezes, tem casos que não precisa nenhum A maioria medicamento? não precisa, mas alguns precisam, necessitam. E alguns medicamentos são de alto custo. Mas esses medicamentos não estão à disposição no SUS? Não. Alguns? Alguns. Os do Lucas, não. Que está ali na LA e conserta, não. Que
que a mãe falou ali sobre o preconceito. Vocês sentem isso ainda? O que acontece? Eu lembro que quando eu entrei na AMA, a camiseta da AMA não era esse uniforme que vocês viram agora, era um caracol, lembra? E eu mesma, como mãe, quis mudar isso, porque eu usava condução, só tinha o símbolozinho da AMA desse tamanho aqui. Porque assim, as pessoas te olham como se você não tivesse educado seu filho. Meu filho sentava no reservado, eu ensinei sempre a ele a sentar no reservado. Porque Ele eu tem falava, esse direito. esse é o reservado. Sim, né? Só que às vezes entrava o pessoal da terceira idade, chegava e falava assim, como eles não apresentam uma deficiência física, eles falavam, levanta menino, esse aí é lugar para idoso, menino mal educado, e ficava falando, e o meu filho parecia que não era com ele, porque ele não estava se ligando que... Você passou por isso também? Então... Não, assim, é mais de olhares, né? De ver que ela não para quieta, para ficar em fila, essas coisas não funcionam. Bom, eu vou ter que chamar o próximo bloco. Queria agradecer a presença da Priscila aqui, a sua participação. Obrigada. No próximo bloco nós teremos outros entrevistados aqui. Vamos falar dos direitos também do autista e tem a vez do pai com David Almeida. O Papo de Mãe volta logo. Continue ligado na TV Brasil. Você sabe me dizer o que é autismo? Creio que seja alguma deficiência, assim, que a pessoa fica no mundo só dela, né? Você estando sozinho com o autista, você saberia lidar com ele ou não? Sinceramente, não. Você conhece algum caso de autismo? Já presenciou? Sinceramente, não. Só vi em televisão, li a respeito, mas não conheço ninguém. No estúdio nós temos alguns especialistas no assunto. Eu gostaria que você direcionasse uma pergunta que você acha que seria compatível para o assunto. Tá. Eu queria saber, assim, eu nunca me deparei com nenhuma criança autista, mas quando eu me deparar, como que eu tenho que agir? As mães podem orientar essa moça? O autista, ele não gosta muito de contatos físicos. Então, ao cumprimentar, a preferência é cumprimentá-lo. Esse é o Vinícius. Nada de contatos físicos. Eles não são muito porque dá a impressão que as pessoas gostam de abraçar. E o abraço dá a impressão que sufoca eles. Eles não se sentem bem ao abraço prolongado. Mas isso não é todos. Em alguns. No caso do seu filho, né? Eles gostam. Eles estão aqui na frente. Até demais? Daqui a pouco a gente vai conversar aqui com o Lucas. Não, inclusive tem muita gente nova aqui nesse terceiro e último bloco do Papo de Mãe. Vamos saber quem é que está aqui. A gente conta com a participação agora também da doutora Renata Tibiriçá, que é defensora pública de São Paulo. E eu queria saber quais os direitos das pessoas com autismo. Então, as pessoas com autismo, sejam crianças, adolescentes ou adultos, têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Só que eles têm uma proteção a mais. Né? As crianças e adolescentes têm a proteção do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma proteção específica para uma criança que está em desenvolvimento, né? Que necessita de escola, saúde, um atendimento especializado. Inclusive, aquela criança que tem uma necessidade especial, ela tem direito, sim, ao atendimento especializado e adequado para a situação específica dela. E, após os 18 anos, continua sendo protegida não só também pelas nossas leis, que são para todos nós, mas também pela lei que defende os direitos, né, dos direitos das pessoas com deficiência. Olha, a gente está falando de informação e tudo mais. Vocês conhecem essa revista? Deixa eu mostrar aqui para o Almir, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui com o Paiva Júnior, né? Você que é o editor dessa revista. Exatamente. E você é pai do Giovanni. Do Giovanni, exatamente. O Giovanni tem quantos anos? Está com 3 anos e 10 meses. E ele tem autismo? Ele tem autismo. Que tipo de autismo? É um autismo leve, mas ainda não tem um diagnóstico fechado, até porque, por causa da idade dele... E conta um pouquinho pra gente dessa revista, que de repente pode ser um caminho aí também de ajudar tantos pais a levar informação e tudo mais. Fala da revista. A história dessa revista, Mariana, é um pouco
Eu achei uma frase de um cineasta francês, Jean Cocteau, que eu acho que ele define um pouco do que foi o início dessa revista. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque a gente não sabia que era impossível fazer uma revista de autismo gratuita, nacional, e depois das nossas pesquisas ainda vimos que é a primeira da América Latina e a única em língua portuguesa no mundo. Né? Como é que é a distribuição da revista? A revista hoje, a pessoa entra no site, se cadastra, tem uma página só para o envio lá no site, e a pessoa paga a postagem da revista para qualquer lugar do Brasil. Fala pra gente qual que é o site, então. O site é revistaautismo.com.br. Olha, vamos conhecer aqui o Lucas, então. Lucas, o que você está montando aí? Conta pra mim, você fez um robô? Sim. Mostra pra gente o que você montou. Ficou muito legal. Conta pra gente o que você gosta de fazer na escola, Lucas. Ficar com os meus amigos, fazer atividades. Qual matéria que você gosta mais lá? Ciências. E você, quando você terminar de estudar, você tem vontade de trabalhar? O que você tem vontade de fazer? De ir para uma faculdade. Você quer fazer faculdade do quê? De biologia. Ah, legal, tá no caminho. Ele gosta de ciências, né? Legal. O que você quer fazer? Conta pra elas. Qual é seu sonho mesmo? Ser biólogo, para ver todos os bichos do mundo. Vê-los na vida real com os meus soltos na natureza, no próprio habitat, com esses olhos. Legal. E a Júlia tá lá atrás com o seu marido, né? E aqui a gente... Bom, o Vinícius está aqui. E o pai do Vinícius, que é o Júlio. A tolerância dele ficar aqui já está chegando a zero. Não, inclusive se você quiser... Ele tem um tempo de tolerância. Mas fica tranquila, se você quiser ir com ele ali atrás, quiser sair um pouco com ele. Aqui os filhos têm sempre prioridade. Vamos conversar com o Júlio. Júlio, conta pra gente como é que foi quando vocês receberam o diagnóstico do Vinícius. Como é que foi isso? Porque muitas mães falam, a gente viu na reportagem que a mãe fala, o meu marido achava que era coisa da minha cabeça, ele não queria perceber. Como é que foi pra você em relação à sua esposa e receber o diagnóstico? Foi uma novidade, porque eu não sabia o que era autismo. Eu nunca nem tinha ouvido falar de autismo. E maior surpresa também quando a gente ia no médico e perguntava para o médico o que era autismo. Eu queria saber mais sobre autismo. E o médico não sabia responder? Nenhum médico que você procurava sabia responder. Também era tão inocente sobre a doença quanto eu. Isso foi a maior dificuldade. Quando eu também comecei a procurar escola para ele. Você chegava na escola, o pessoal já falava para você, olha, eu não posso pôr teu filho aqui, particular ou público, não posso pôr teu filho aqui, porque nós não sabemos como cuidar dele. E outra, se nós souber como cuidar dele, nós teríamos que ter uma pessoa para ficar 24 horas, o tempo todo com ele, disponível para ele. E isso vai ser um custo muito alto para nós. Então, não interessava a eles, né? Aquilo que não é benéfico para eles não procuram. Quer dizer que para a família é uma longa batalha. É uma longa batalha. É um custo alto. Tudo custo alto. As terapias, tudo paga, tudo um preço alto. Agora, como é que é em relação aos planos de saúde? Aproveitando que a defensora está aqui. O plano de saúde... Bom, o Sistema Único de Saúde tem, aqui em São Paulo, no caso, tem o serviço, o HC ou não. Como é que é, doutor? Não. Deveria ter. O sistema de saúde não está preparado para absorver essa clientela. Então, existem as unidades de saúde, os CAPs, os CAPSes, mas eles não possuem uma equipe especializada ou que tenha noção do que seja o autismo. Então, inclusive a gente está produzindo uma cartilha, né? E nessa cartilha nós queríamos poder dar essa orientação a respeito do protocolo de atendimento que o Estado de São Paulo, no caso, fornece para poder orientar para onde encaminhar. E nós descobrimos que, assim, cada município faz da sua forma. Alguns encaminham para o CAPS, outros encaminham para um outro local. O CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial. Deixa eu aproveitar que a gente vai conhecer mais um pai agora. É a hora da vez do pai no Papo de Mãe. E nós vamos conhecer o Leandro, pai da Juliana.
com David Almeida. O Leandro descobriu que a filha dele era autista quando ela tinha 1 ano e 3 meses de idade. O alerta foi da professora, que notou um comportamento diferente na Juliana, né, Leandro? A primeira reação é não acreditar, né? Você achava que a Juliana era tímida, por isso que... A gente tinha essa impressão. Depois a gente levou ela num neurologista, e aí passamos por um encaminhamento com psicólogo, fonoaudiólogo. Foi quando que o diagnóstico foi dado, né? Falou, olha, realmente ela tem autismo e a gente precisa tratar isso e fazer o tratamento o mais cedo possível, né? Faz alguma diferença descobrir a doença com 1 ano e 3 meses ou descobrir a doença com 5 anos para começar o tratamento? Hoje já existem pesquisas demonstrando que o diagnóstico e a intervenção precoce, elas são muito importantes, né? Até porque são nos primeiros anos que o nosso cérebro é moldado. As sinapses dos neurônios, elas vão se formando ao longo da primeira infância. Então, se você consegue estimular isso e consegue com que a criança estimule partes do cérebro que não seriam estimuladas em virtude do transtorno, você consegue um prognóstico muito melhor, né? Principalmente na parte da fala, interação social, preservar a inteligência, né? Conseguir com que ela tenha a inteligência e consiga aprender de maneira adequada. Hoje já se sabe que até em nenês você consegue identificar sintomas de autismo e começar a fazer tratamentos adequados. A Juliana está com quase 7 anos, né? Você iniciou o tratamento com ela quando ela tinha 1 ano e 3 meses. Evoluiu? O que mudou? Dá para dizer que a Juliana, quando tiver 17 anos, vai conseguir trabalhar normalmente? Como é que é? Ela evoluiu muito nesse tempo de tratamento. Ela está estudando em escola normal. Não dá para saber como é que vai ser o futuro, até porque o autismo tem como característica você ter altos e baixos, né? Quais são os tratamentos que você está fazendo com a Juliana? A Juliana tem um acompanhamento de um psiquiatra, que ela vai a 1 a cada 2 meses. Ela faz terapia ocupacional, que foi um negócio que deu um salto muito grande na parte sensorial, de integração de sons, imagem, de contato, de tato. Isso ajudou bastante ela. A fonoaudióloga dela, que além do trabalho de fono, de trabalhar a fala, ela faz um trabalho de orientação pedagógica junto com a escola, ensinando até a ler, escrever. E na escola, que é um trabalho importante, né? Você conseguir incluir essa criança, deixar ela lá, junto com as outras, e ela conseguir participar da aula, fazer as atividades. Então esse é um trabalho que até os pais têm que fazer um pouco, junto com os profissionais, para conseguir que a escola inclua essa criança e faça com que ela se desenvolva. O Leandro resolveu montar um site com informações para abastecer outras famílias que passam pela mesma situação. Como você procurava em vários lugares e você tinha lugares que falavam uma coisa, outros lugares falavam outra, consigam ter a informação mais correta e consigam dar o tratamento adequado para os seus filhos, né? Além dos e-mails que eu respondo, né? Tem bastante gente que entra em contato com e-mail, trocando ideia, pedindo informação. Então acabou criando uma rede para a gente conseguir transmitir informação, que é o mais importante nesse momento, né? As pessoas saberem o que é o autismo e como trabalhar com uma criança autista e como fazer com que essa criança seja uma pessoa inserida na sociedade como qualquer outra. Muito obrigado pela tua entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Que serelepe, né? Eu tomei conhecimento do que era autismo há uns 13 anos atrás, a primeira vez que me convidaram para substituir o Carlinhos Moreno num bingo, que era para uma associação de autistas lá no Clube AMB. Daí fui aprendendo um pouco mais e mais recentemente, o ano passado, eu assisti uma peça, Shakespeare, com autistas, que um grande amigo meu dirigiu e que ele dá aulas para autistas e aulas de teatro, que é o Leonardo Cortez. E é genial, os caras fazendo Shakespeare. Que legal. Outra coisa também que eu acho muito importante, que eu já vi também, que eu convivi também com uma família que tem filho autista, é música. Eu sou suspeito para falar, mas eu adoro música. Eu acho que música deve ser uma coisa muito boa. Toda essa vida, né? Que eles gostam de música, de cantar. E muito amor. Olha, infelizmente chegou ao fim o programa, terminou o nosso tempo, mas assim que o programa terminar aqui na TV Brasil, começa o chat no site do Papo de Mãe e faço um convite a todos vocês, quem puder participar,
porque muitos pais entram do Brasil todo fazendo perguntas, seria legal que vocês pudessem responder também, tá bom? Deixa eu passar uma última rodada, então, para ninguém deixar de falar, né? Bom, eu quero agradecer, né, e dizer que a minha filha é a minha vida e eu não sei se eu amaria mais ou menos se ela não fosse autista. Linda, obrigada. Eu já estou há 17 anos ao lado dele. Larguei tudo a minha vida profissional para ficar ao lado dele. Eu acho que eu já, se tivesse uma cura, eu não ia mais saber viver. Sim. Tipo a bolsa que a gente carrega e depois um dia você está sem ela, então... Eu só queria falar só uma coisinha que eu lembrei agora. Tem uma mãe baiana, eu não sei o nome dela, mas ela definiu síndrome de Asperger assim, é uma forma de ser. Não é uma doença, é uma forma de ser. E de vez em quando eu concordo com ela, vem do Lucas, porque ele é muito mais feliz que a gente. Com certeza. Doutor, e tem algum site ali do HC que as pessoas possam acessar para saber mais informações ali no Instituto? Não, o site é do IPQ. Então, entrar no Instituto de Psiquiatria, nós temos todas as informações à disposição. A mensagem é: corram atrás de informações e o diagnóstico deve ser precoce. Tá ótimo, muito obrigada. Doutora, divulga o site então da Defensoria. Então, o site da Defensoria é www.defensoria.sp.gov.br. A Defensoria atende pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos. E o que eu realmente espero é que assim, a gente possa ter, num futuro muito próximo, políticas públicas voltadas diretamente às pessoas com autismo, sejam crianças, adolescentes ou adultos, né? Mas, enfim, caso isso não aconteça e as pessoas precisem, tenham seus direitos violados, podem buscar a Defensoria. E antes da Roberta dar a última informação, Paiva, fala de novo o site para quem quiser aí receber sua revista. O site da revista é revistaautismo.com.br. E a gente começou sem ONG, sem grana, sem empresa, sem governo e continuamos. Então, se alguém quiser patrocinar a revista, quiser ajudar a continuar esse projeto, será muito bem-vindo. Tá ótimo. Então tá aqui divulgado, o Papo de Mãe ajuda a divulgar também. Tá bom? Obrigada. E no site da Associação Brasileira de Autismo, a ABRA, você encontra várias entidades que atendem autistas em todo o país. O endereço é o www.autismo.org.br. Obrigada a todos vocês mais uma vez. E olha, o nosso próximo programa vai ser sobre violência nas escolas. Papo de Mãe é um programa fundamental para quem vive as dores e as delícias da vida em família. Participe agora do nosso chat em www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais. Até lá. Até. Tchau, tchau. Que a minha filha é a minha vida e eu não sei se eu amaria mais ou menos se ela não fosse autista. Eu acho que eu não pensaria mais na cura, mas pensaria assim, numa melhor qualidade de vida para ele. Não é uma doença, é uma forma de ser. E de vez em quando eu concordo com ela, vem do Lucas, porque ele é muito mais feliz que a gente. Os autistas são crianças especiais. Às vezes têm interesses específicos. E podem até fazer certas coisas melhor do que crianças da mesma idade. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida quase normal. É isso aí, André!